Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim. Senhor, nós queremos declarar nessa noite que não há quem se compare a Ti, Senhor. Não há quem se compare a Ti no céu, na terra, no mar. Não há, Deus, quem se compare ao nosso grande Deus, ao Deus eterno, ao Deus que antes de tudo existia, Ele existia. Não há quem se compare ao Senhor, Deus Criador. Quem compreendeu a Tua mente? Quem foi o teu conselheiro quando criastes os mares, os céus? Deus, quem foi aquele, Deus, que trouxe a inspiração ao Senhor? Não houve e não há ninguém, Deus, que se compare a Ti. Não há nada, Senhor, que se compare ao Deus grande, eterno e poderoso. Louvamos o Teu nome e declaramos nessa noite, Deus, não há Deus como o Senhor, não há Deus como o nosso Deus, não há ninguém que se compare a Ti, Deus. Seja exaltado, seja glorificado sempre, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Sente aí, fica à vontade no seu lugar. Nós vamos ler a palavra do Senhor hoje no livro de Colossenses, capítulo 1. Como eu falei para os irmãos, esse ano, nos dias 12, 13 e 15 de novembro, é o aniversário da nossa igreja, né? E este ano, o tema vai ser baseado no livro de Colossenses. E o tema da nossa conferência Vozes esse ano são as ameaças à identidade da igreja. Nós vamos ver um pouco sobre isso baseado na carta de Paulo aos Colossenses. E aí nós começamos a estudar um pouco dessa carta. No domingo passado eu recomendei que os irmãos, aqueles que pudessem, fizessem a leitura da carta, né? É bem pequena, dá para ler bem rápido. Mas a gente vai estar aqui esses dias meditando um pouco sobre o que Paulo escreveu na carta aos Colossenses. No domingo passado, depois de fazer uma breve introdução sobre a carta aos Colossenses, nós concluímos falando que a essência da religião é Cristo. Que o mais importante, o que há de mais valoroso, se há alguma virtude na religião, é Cristo. Que a essência da religião é Cristo. E também concluímos que a minha moral e a minha ética, ela é pautada na minha nova natureza. O que eu faço ou o que eu deixo de fazer não é porque alguém mandou, alguém falou, não é para me tornar mais santo ou menos santo, porque não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há pecado tão grave que eu cometa para que Ele passe a me amar menos. Então não tem nada que eu possa fazer para mudar o tamanho e a grandeza do amor de Deus pela minha vida e você pela sua vida, não há nada. Mas a minha moral, a minha ética, o jeito que eu vivo a minha vida é pautado, então, não numa busca de uma vida diferente, não. É pautada na nova natureza. Foi isso que nós vimos no domingo passado. E hoje vamos ler, então, primeiro Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler hoje dos versos 3 ao 8. Colossenses, capítulo 1, versos do 3 ao 8. Que diz assim:
Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, pois o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite e obrigado por tua palavra. E eu peço que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, assim como na semana passada nós meditamos sobre os versículos 1 e 2, agora nós vamos meditar sobre o 3 e o 8. Na primeira semana nós falamos, o tema foi da essencialidade de Cristo. E hoje, dos versos 3 ao 8, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a identidade da igreja. Durante a conferência, nós vamos estudar sobre ameaças à identidade da igreja. E aí a gente vai ver à luz de Colossenses quais são as ameaças que aqui tem, que estavam ameaçando a identidade da igreja. Mas, para que eu compreenda ameaças à identidade da igreja, é importante eu saber qual é a identidade da igreja. O que é ser igreja? O que é ser uma igreja cristã? Por que o apóstolo Paulo, falando dessa igreja, se você vê no versículo 1, Paulo se apresenta. Eu, Paulo, apóstolo da parte de Cristo. No versículo 2, ele fala o destinatário, que ele diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Então ele destina a carta aos irmãos, era carta voltada a uma igreja que estava na cidade de Colosso, e ele destina isso, ele chama eles de santos, fiéis irmãos em Cristo. É assim que ele os apresenta. Mas e o que é a nossa identidade? A identidade, a palavra identidade, ela vai trazer à tona de algo que vai nos definir. Todos nós temos uma identidade, né? Talvez os mais jovens ainda não tenham, mas vão tirar um dia. Normalmente hoje se tira uma identidade muito cedo. Essa identidade, entre outras coisas, ela tem um número único. No Brasil, inclusive, há uma tendência já de mudar, né? De deixar de existir essa identidade do jeito que a gente conhece hoje, e passar o CPF ser o único, que é com valor único, porque tinha um problema de em cada estado repetir números, né? Por isso que tinha aquele negócio lá do órgão emissor. Mas a ideia da identidade é algo que me define. A identidade é algo que vem dizer quem eu sou. Na identidade tem o meu nome. Na identidade tem a minha data de nascimento. Na minha identidade, as novas agora, você pode colocar quase tudo lá nela, né? Põe um título, põe um monte de coisa, mas na identidade nossa aqui que a gente conhecia, tinha o número da tua certidão de nascimento, que nunca vai mudar, porque ela traz a essência de quem você é, de quem você é filho. Ela traz a essência de quem é você, de quem sou eu. E se a gente fosse perguntar hoje qual é a identidade da igreja? Quem é a igreja hoje? Quem é a igreja de Cristo? Como identificar a igreja de Cristo? Como identificar aqueles que são os cristãos? Como identificar, como eu vou perceber que algo é uma ameaça à identidade da igreja, se eu não sei nem quem é a igreja? Se eu não compreendo quem é essa igreja, ou quem é você dentro dessa igreja? E esses versículos do 3 ao 8, eu vejo Paulo trazendo à tona um pouco sobre a identidade desta igreja. A primeira coisa que eu percebo aqui, ele fala no versículo 3, ele fala: olha, eu agradeço a Deus, o Pai,
E quando eu estou orando por vocês, eu agradeço sempre. E aqui ele vai dizer o motivo pela qual ele agradece a Deus por aquela igreja. O primeiro motivo está no versículo 4. Ele diz assim, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Paulo diz que era agradecido a Deus, que orava agradecendo a Deus por aquela igreja, que ele era feliz com aquela igreja, porque aquela igreja tinha algumas características que definiam a sua identidade. E a primeira característica que ele traz, que ele aponta, é sobre a fé em Cristo Jesus. Então, o primeiro item da identidade da igreja, a igreja é uma comunidade, mas é uma comunidade não para fins sociais, é uma comunidade não para fins comunitários, é uma comunidade não essencialmente para fins eleitoreiros, é uma comunidade não para fins de promover a alegria ou a felicidade de algumas pessoas, ou o debate sobre alguns assuntos, mas a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Ele diz, eu sou grato e eu agradeço a Deus por essa igreja que Paulo não tinha aberto, foi Epáfras que abriu. Ele diz, eu sou grato por essa igreja e eu louvo a Deus, eu oro agradecendo por essa igreja, porque essa igreja, ela tem uma fé em Cristo Jesus. E esse, meus irmãos, é sem dúvida o primeiro item da identidade de Deus. Se hoje nós vamos pegar um documento e nós vamos construir a nossa identidade, o primeiro item que está presente nesta identidade é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos saber em quem nós cremos. Nós precisamos ter a nossa fé solidificada em Cristo. Nós precisamos ter o nosso coração em Cristo. Às vezes nós confiamos no braço, confiamos no dinheiro, confiamos na influência, na inteligência, na família tradicional e em tantas outras coisas. Mas quando na verdade a nossa confiança precisa estar em Deus, a nossa fé tem que estar em Deus. Certa vez Jesus Cristo estava entrando numa cidade chamada Cafarnaum, e quando ele entra naquela cidade, ali tinha um homem que ele era chefe de várias outras pessoas, ele era um centurião. O centurião, ele cuidava de 100 homens. 100 homens estavam sobre a sua ordem, e um dia Jesus entra naquela cidade, e ele vai até Jesus e fala, Senhor, tem um servo meu lá em casa que está muito doente, e eu preciso que o Senhor vá curá-lo. Ele, tá bom, eu vou. Ele falou, Senhor, mas tem um problema. Qual é o problema? Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Não sou. Então eu quero te fazer um pedido. Eu sou um homem que eu cuido, eu tenho outros homens subordinados a mim, e quando eu digo para eles vá, eles vão, e quando eu digo para eles fiquem, eles ficam, quando eu digo para eles que eles têm que correr, eles correm. Então faz a mesma coisa, diga para mim uma palavra, só uma palavra, que eu vou até lá e diga a tua palavra, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Esse homem se colocou no lugar de servo de Jesus. Esse homem se colocou no lugar de submissão, que é o lugar dele. Jesus disse, eu em toda Jerusalém vi um homem com tamanha fé como este homem. Pode ir para casa, que quando você chegar lá, o teu servo já vai estar curado. E assim aconteceu. Ele saiu daquele lugar, foi para casa. Quando chegou lá, o servo dele já estava curado. Fé, meus irmãos. Nós precisamos ter fé. A igreja tem perdido a sua fé. A igreja tem, muitas vezes, se misturado com muitas coisas. A igreja tem se misturado com muitos movimentos. A igreja tem se misturado com muitas coisas desse mundo. Mas, na verdade, nós precisamos ter fé. A palavra do Senhor diz, quando o Filho do Homem, pois, vier, Lucas capítulo 18, encontrará fé na terra? Fé. Muitas vezes nós confiamos em um monte de coisa, confiamos na previsão do tempo, confiamos quando dizem que vai chover, ou que vai fazer frio ou calor,
confiamos quando alguém fala que a tendência do mercado vai subir ou vai descer, mas não temos fé em Cristo Jesus. Precisamos ter um coração cheio de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu vivo pela vista, eu sou um homem miserável, mas eu preciso viver pela fé, a fé em Cristo Jesus. E essa fé tem sido abalada, mas o apóstolo Paulo vai dizer: esta igreja, eu agradeço a Deus por ela, e eu oro por ela, porque essa igreja é uma igreja que tem fé. E tem fé em quê? Tem fé em Cristo Jesus. A minha fé não está se é o meu partido político que está no poder ou não. A minha fé está, não é se eu estou concursado ou não. A minha fé não se baseia se a minha despensa está cheia ou vazia. A minha fé está em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 4, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm, mas da fé em Cristo Jesus. Nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos, e nos encher de fé. Como cristãos, nós podemos falar de muitas coisas, mas o que se espera de nós é a fé em Cristo Jesus. O item número 1 da identidade da igreja é a sua fé. Então, guarde a sua fé. Continuando no versículo 4, depois de dizer, eu tenho ouvido falar da fé de vocês em Cristo Jesus, ele põe um aditivo e diz, e do amor que vocês têm por todos os santos. O primeiro item da identidade é a fé em Cristo Jesus. Mas o segundo item da identidade da igreja, que não pode faltar na tua identidade, é o amor de Deus na tua vida. E esse amor, ele é tão grande, que ele transborda por todos. Ele diz, eu sou grato e eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm em Cristo, mas também pelo amor que vocês têm por todos. Irmãos, não existe cristianismo sem amar o próximo. Não existe cristianismo sem eu fechando a minha vida e querendo viver a minha vida. Não existe cristianismo, eu vou viver e vou viver do meu jeito, aí eu faço as minhas orações, eu vou vivendo uma vidinha santa aqui e tudo bem. Não é assim, meus irmãos. Jesus Cristo, quando se apresenta ao ministério, por volta dos 30 anos de idade, ele se apresenta inicialmente no dia que ele vai se batizar no Rio Jordão com João Batista. Daquele dia em diante, ele vive uma vida de entrega, de renúncia, de largar tudo e de seguir. Não tem como eu viver a minha vida sem me preocupar com o outro. Não tem como eu viver a minha vida sem olhar para o outro. Ele diz aqui, olha, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm, mas também pelo amor que vocês têm pelos santos. Não dá para ver alguém passando fome e dizer para ele, vá em paz e morra de fome. Não dá para ver alguém necessitado e dizer, vá e acabou. Eu acho isso interessante, sempre falo sobre isso. Apesar de trabalhar na área da tecnologia, não me sinto muito tecnológico, né? Assim, a maioria das pessoas, tudo vira uma foto, né? Uma postagem. E tô compreendendo melhor esse mundo agora. Mas aí, sábado eu tive a oportunidade e já perdi, né? Sábado eu estava lá no Ayrton Senna e estava lá com o João, estava olhando umas coisas lá da construção, e aí choveu, né? Estava bastante melado lá. E aí quando a gente saiu lá de trás, onde estava tendo a construção, aí a gente foi embora, quando eu passei lá dentro do prédio, estava tendo a aula de jiu-jitsu já. Aqui estava lá o Ride, a Nira, não lembro se o Renan estava, mas o Ride e a Nira estavam lá. E aí tinha um monte de criança lá fazendo a aula, né? Tudo arrumadinho.
Aí quando eu olhei na porta da igreja, irmãos, quando eu olhei na porta da igreja, cheguei em casa e falei para Paula, estava cheio de sandália na porta, sandália para todo lado. Não sei se os trabalhadores entraram lá e sujaram o tatame, não sei se o Rid colocou moral lá nos meninos para não entrarem de sandália, mas tinha tanta sandália assim na porta da igreja, tanta sandália azul, sandália rosa, sandália amarela, e um monte de sandália. Eu olhei assim, aí eu peguei meu celular, irmãos, para bater uma foto, né, que eu achei bonito, e aí o celular descarregado, olha. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uns meses atrás, a gente foi lá no mesmo lugar, e a gente estava entregando sacolão, e as crianças, que inclusive são lá do jiu-jitsu, tinha umas assim, mais ou menos, sei lá, de 7 anos, 8 anos, no carrinho de mão, que eles tinham cortado um pé de manga lá e estavam levando, mais ou menos meio-dia, e o pezinho sem sandália, no asfalto, no sol quente. Todas elas estavam assim naquele dia. Elas iam lá, os que pegavam o sacolão iam, pezinho ali no asfalto, no sol quente. E eu comentei com os irmãos que estavam lá. Não é porque eles gostam de andar sem sandália não, viu? É porque não tem. E eu nunca tinha ido lá para ver aquele monte de sandalinha, assim, tudo lá na frente. Aí eu cheguei lá sábado, depois que os irmãos se mobilizaram e conseguiram, né, doações de sandálias, doaram lá um pazinho. E tinha uns que, antes, né, que a sandália lá, que uma correia de um lado era azul, do outro lado era preta. Não tem, o cara troca só a correia. Aí era tudo assim antes. Um lado azul, um lado preto, embaixo com prego. Né, os que tinham, era com pregozinho de baixo. Nós não tratamos o esporte pelo esporte. É claro que é legal, né, saber quando a gente está envolvido lá no futebol, eles ouvem lá o Rickson falando que como jogador profissional, o que eles podem fazer. O Rid também, que já está até devendo medalha já o Rid. Está com bem uns 8 anos que ele não traz uma medalha aqui, né? E premiado, né, em competições nacionais e internacionais. Mas nós não usamos o esporte pelo esporte. Nós usamos o esporte para falar do amor de Deus, para pregar as verdades de Deus, para levar esse amor. E aí é naquele dia que eles receberam a sandalinha, que foi no sábado retrasado. Aí eu cheguei lá e vi aquelas sandalinhas, eles tudo lá, e eles tudo felizes. Naquele dia que estavam lá, eu senti o amor de Deus. Tem uma música de um cantor chamado Jesus Adrian Romero. Ele canta espanhol, não sei, Costa Rica, né, Porto Rico, não sei onde ele é. Ele tem uma música que ele diz assim, também não sei a tradução, mas aí te vi, né, eu te vi, né? Ontem te vi e foi mais claro que a lua. Eu não tive dúvidas. Foi uma clara aparição. Bateu forte o meu coração quando eu te vi. Te vi no rosto de um menino sem um lugar para dormir. Te vi numa pessoa no leito do hospital. Te vi nos braços de uma criança. Aí ele fez, aí eu te vi. Foi mais claro que a lua. E eu digo para os irmãos, sábado, quando eu passei por ali, e quando eu olhei aquelas sandalinhas e as crianças lá, eu cantei essa canção. Aí eu te vi, Senhor. Foi mais claro que a lua. E eu não tive dúvidas. Foi uma clara aparição. O meu coração bateu forte. Eu te vi quando aqueles que não tinham uma sandália para colocar no pé, agora podem ter uma sandália. Isso é o amor de Deus, que é a identidade da igreja pelo próximo. É um amor de... Aí você diz assim, mas tem muita gente sem sandália, pastor. Tem, a gente não consegue fazer nada. Se a gente for dar sandália para todo mundo, a gente fica sem sandália. A gente pega e fica sem. Eu posso mudar o mundo e você também não. Mas a gente pode mudar, ou ajudar a mudar, ou mostrar um caminho para uma, para duas, para três, para algumas pessoas. Podemos.
E a igreja é o lugar ideal de fazer isso. A igreja é o lugar ideal de viver isso. E eu vi o amor, e eu vi a alegria, e eu vi as crianças lá, aí eu não fiquei para o lanche, não, se tivesse me dito que ia ter lanche, eu tinha ficado, né? Aí, depois eu só vi as fotos do lanche, eles comendo alegre e animados ali, porque a identidade da igreja de Colosso era sim, a fé em Cristo Jesus, mas também era o amor a todos os santos. Era aos santos que eu gosto? Não, a todos os santos. Era aos santos que eu acho bonito? Não, era a todos os santos. Ela revelava um amor a todos, e nós precisamos amar, mas amar não somente de palavras, amar não somente de coisas bonitas. Interessante, né? Quando Paulo vai falar sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor, e ele vai falando sobre o amor, como é que é, porque o amor não é revestido somente de palavras bonitas, não é somente revestido de firulas ou de coração, mas é um amor de atitude, é um amor de ir, de fazer, é um amor que eu não posso fechar os meus olhos, que eu não posso cauterizar minha consciência social, é um amor que eu preciso ir além. E era esse amor que a igreja de Corinto estava vivendo, como segunda característica. Terceira característica que Paulo via nessa igreja, versículo 5, no 4 ele diz, a fé em Cristo Jesus. Segundo ele diz, o amor por todos. E agora no versículo 5, e por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho. Esperança. Interessante, né? Paulo lá em Coríntios capítulo 13, ele fala, fica a fé, a esperança e o amor. Dos três, o maior deles é o amor. E quando Paulo vai elogiar a igreja de Colosso, ele diz, eu louvo a Deus pela fé. Item número 1 da identidade. Eu louvo a Deus porque vocês amam todos, segundo item da identidade. E eu louvo a Deus porque em vocês tem o quê? Esperança. Esperança pelo quê? Esperança não é de dias melhores, não é de momentos melhores. Não, é claro, nós vivemos nesse mundo, e a minha esperança não é, meu Deus, tomara que tudo piore ano que vem. Claro que não. Eu quero que tudo melhore, eu quero que tudo dê certo, eu quero que as portas se abram, eu quero que alcançar coisas novas, eu quero ver coisas novas. Claro que eu quero, é lógico, o ser humano quer isso, mas a esperança que existe em mim e em você é a esperança de Jesus Cristo, que Ele virá nos buscar, que Ele virá nos salvar. Nós vivemos, irmãos, cheio de esperança, na esperança que Ele virá nos salvar, Ele virá nos resgatar, Ele virá nos levar para morar com Ele para sempre no céu, Ele virá para que nós possamos viver a vida em abundância com Ele eternamente. Ele virá para enxugar todas as nossas lágrimas, Ele virá para a doença não existir mais, Ele virá para não existir mais choro, não existir mais dor, Ele virá para fazer as coisas todas se passarem e coisas novas começarem a viver. Ele virá, e essa é a esperança da igreja, que Jesus virá. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor cantemos, Ele é o nosso Senhor, Jesus virá, Ele virá. A igreja precisa ter essa esperança. Nós vivemos aqui, nós queremos aumentar a igreja sim, nós queremos fazer e mudar, levar o amor de Deus à vida das pessoas sim, planejamos amanhã coisas boas, planejamos amanhã coisas melhores ainda, planejamos que amanhã vai ser melhor, mas a nossa esperança é que Ele virá nos buscar. E a igreja de Colosso, ela tinha isso na sua identidade, no seu DNA. Ela tinha fé em Jesus Cristo, ela tinha um amor pelo próximo, e ela vivia cheia de esperança que Jesus vai voltar. Tem crente que não quer que Jesus volte, não, irmão. Tem crente que primeiro quer casar, depois quer comprar casa, depois quer viajar,
quer conhecer o Brasil, quer ir em outros lugares, quer não sei o quê, quer fazer um monte de coisa ainda. Tem crente que está preparado para um monte de coisa. Ei, a nossa esperança, que está no nosso DNA, que faz parte da identidade da igreja, é que nós esperamos Ele voltar. Esperamos Ele voltar todos os dias. Não podemos esperar um segundo apenas por isso. Precisamos correr e desejar. E ele continua no versículo 5. No 4 ele falou a fé em Cristo Jesus. E ele falou ainda no 4 o amor por todos os santos. No versículo 5 ele disse a esperança. E ainda no 5 ele diz, porque vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. E o interessante é que ele repete falando sobre isso, sobre esse Evangelho, no versículo 6, ele vai dizer assim, que chegou até vocês, por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também corre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. A graça de Deus em toda a sua verdade. Ouviram o Evangelho. Aí, meus irmãos, está o outro item da nossa identidade. O primeiro item, quem lembra qual era? Qual era? E eu vou começar de novo. Boa noite, irmãos. O primeiro item da nossa identidade é a fé. O segundo item da nossa identidade é o amor por todos os santos. O terceiro item, não quero que eu repita de novo tudo nisso, não, né? Eu já ia começar. O terceiro item da nossa identidade é o quê? A esperança. Esperança em quem? Que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro? Não. A esperança em quê? Jesus vai voltar. A espera que o Senhor virá e que Ele virá sobre as nossas vidas. Mas a terceiro item da nossa identidade, irmãos, é que o Evangelho que nós ouvimos e que nós propagamos é o Evangelho da verdade, o Evangelho da graça. O quarto item essencial da nossa identidade é o Evangelho em que nós cremos. O segredo não está na roupa que eu visto. O segredo não está no ambiente, no cenário que eu coloquei. O segredo não está no microfone que eu uso. Ontem eu fui pregar numa vigília, irmãos. Acabei só cantando, né? O microfone era branquinho assim, bonitinho. E aí tinha uns detalhes pretos. Parecia que eu estava no show da Xuxa. Não sei se o Rick pensou, os irmãos, não era diferente aquele microfone? Né? Aí eu falei, não, esse fica com o Rick. Eu peguei o outro, fiquei com o que era todo preto lá. O bicho parecia um microfonezinho assim do show da Xuxa. Mas a diferença não é o microfone que eu uso, nem a cor que ele tem, e nem a roupa que eu estava lá, mas é a mensagem que eu prego. É isso que me define. Essa é a identidade que eu tenho. Essa é a identidade que eu possuo. Essa minha identidade que é a fé em Cristo Jesus, que é o amor pelos santos. Essa minha identidade que é a perseverança, a esperança que Ele virá. É essa identidade, é o Evangelho que eu prego. O Evangelho que eu anuncio, o Evangelho da graça. E faz parte da sua identidade o Evangelho da graça. É por isso que nós fazemos aqui todos os anos a Conferência Vozes. É por isso que nós pregamos aqui e falamos desse Evangelho. Normalmente as palavras aqui são duras, né? Dificilmente são palavras assim. Uma vez ou outra você vai encontrar uma palavra que a pessoa sai mais animada, mas normalmente a palavra é dura, e a direção é dura, e é falando sobre mudança, sobre transformação, sobre vida nova, porque o Evangelho que nós cremos que faz parte da nossa identidade, que corre no nosso DNA, é o Evangelho da graça, não é outro Evangelho. Irmãos, estão misturando tudo por aí. Todo mundo é igreja, sai no jornal, pastor fez isso, pastor fez aquilo, e pastor envolvido
com isso, pastor envolvido com aquilo, e igreja fez isso e se envolveu naquilo outro. Ei, isso é uma salada que fizeram. Nós vivemos o evangelho da graça, o evangelho de Deus. É isso que corre nas nossas veias. Sabe por quê, irmãos? O mundo inteiro precisa da graça de Deus, o mundo inteiro. O mundo inteiro precisa viver uma regeneração. E para nossa vergonha, inclusive a igreja hoje precisa ser regenerada. Porque as igrejas não são a nossa definição de igreja. A nossa definição de igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Infelizmente, as igrejas estão lotadas, mas não estão lotadas de pessoas regeneradas. Não estão. Estão se juntando, estão se aglomerando, pequenas ou grandes, porque também não é o tamanho que mostra que ela é boa ou que ela é ruim. Mas ela perde a sua identidade, a identidade da palavra da verdade. Quarto item dessa nossa identidade. Quinto item dessa identidade que mostra ainda nesse texto, está ainda no versículo 5, né, quando vocês ouviram da palavra da verdade, ele diz no versículo 6, chegou até vocês, e por todo mundo vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ele falou, olha, o evangelho vai crescendo por todo mundo, e no meio de vocês ele vai crescendo e frutificando, desde o dia em que vocês ouviram, ele vai crescendo e frutificando em vocês, porque, meus irmãos, o quinto elemento indispensável da identidade da igreja é frutificar. Desde o dia em que vocês ouviram a palavra, ele diz, vocês frutificam e vocês crescem. Fé em Cristo Jesus, amor por todos, esperança, alicerçado na palavra da verdade, mas frutificando. E aí agora eu pergunto para você, quais são os teus frutos? O que é que você tem frutificado para Deus? O que é que você tem frutificado para Deus? Eu estava falando para os irmãos, teve um final de semana desse aí, que o pastor Azaf Borba estava aqui na cidade, que muitas músicas antigas que a gente toca dele, né? Tipo aquela Alto Preço, Jesus em Tua Presença, e muitas outras. E uma das músicas lá no sábado à noite que ele cantou com uma pessoa também lá, foi uma música que eu lembro bem da minha infância, né? Aquela, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. E eu lembrei assim lá do início, de quando tudo começou. O ano que vem, 2023, vai fazer 30 anos que eu me batizei. E eu comecei a lembrar dessa canção cantando naquela época, né? Vivendo aquilo tudo, e os lugares que a gente fez, e as coisas que a gente fez. E eu cantei de novo lá, falando, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu livre estou ao teu dispor. E eu cantei com alegria ali, com os irmãos, na Igreja Batista da Vila Ivonete, e na alegria ali com os irmãos. Mas aí eu lembrei, irmãos, e lembro dessa palavra que diz que nós precisamos frutificar. A árvore, pois, que não produz bons frutos, ela tem que ser o quê? Cortada e lançada ao fogo. Nós precisamos frutificar. Eu e você precisamos frutificar.
Eu e você precisamos fazer a obra de Deus. E eu e você precisamos fazer ainda mais. Tem uma canção que diz: e agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Se eu fazia a obra de Deus quando eu não tinha nem uma bicicleta, porque agora que eu tenho uma bicicleta eu não faço mais. Porque eu fazia quando tinha a bicicleta, e agora que eu tenho uma moto eu não faço mais. Porque eu fazia quando eu tinha uma moto, e agora que eu tenho o carro eu não faço mais. Porque eu fazia quando eu tinha um carro, e agora que eu tenho 2 carros eu não faço mais. Porque naquele momento que eu não sabia nem ler a Bíblia, e agora eu já estudei ela, já li, já reli, estudei teologia, filosofia, antropologia, e um monte de gia aí, homilética, exegese, hermenêutica. E por que eu não prego mais? Se agora que eu estou seguro, agora que eu estou mais firme, agora é que eu vou fazer mais. Agora eu vou querer ser onipresente. Vai me colocar ao vivo no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, na igreja, na vigília, no irmão. O cara vai dizer: meu Deus, ele está pregando 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias do mês. E como é que ele está conseguindo? E está tendo podcast, está tendo palavra, está tendo vigília, está tendo isso, está tendo aquilo. Porque agora que eu estou seguro, agora que eu estou seguro, eu quero te dizer, Deus, que agora é que vai, agora que eu vou fazer mais. Os anos, eles precisam aperfeiçoar a minha vida e não me deixar pior. O Evangelho precisa frutificar em mim. O que Paulo apresenta em Colossenses é que a identidade da igreja é a fé em Cristo Jesus, o amor por todos os santos, a esperança, estar alicerçado na palavra da graça da verdade. E em quinto e último lugar, a igreja de Cristo, ela frutifica. Ela frutifica. Por onde ela vai, ela faz coisas boas. Por onde ela vai, ela abençoa. Por onde ela vai, ela faz coisas maravilhosas. E a partir dessas 5 identidades, é que Paulo vai apresentar para a igreja de Colossenses agora ameaças a essa identidade. Ameaças contra a fé em Cristo. Ameaça contra amar o próximo. Ameaça contra esperar a volta de Cristo. Ameaça contra viver alicerçado na palavra da verdade. Ameaças contra frutificar. Se isso faz parte da tua vida, que o Senhor permaneça com isso na tua vida. Se isso nunca fez parte da tua vida, que comece a fazer parte da tua vida hoje. E se isso já fez parte da tua vida e parou de fazer, que a gente venha tirar as ameaças agora e venha limpar para que você possa fazer mais, mais, mais e ir além. Anuncie o Evangelho. Fale de Jesus para as outras pessoas. Seria tão bom, no dia 15 de novembro, né? Que vai ser oficialmente o nosso aniversário, né? Seria tão bom a gente já batizar outras pessoas, né? Que queiram participar do batismo, que queiram viver uma nova vida, que queiram viver em santidade. E que você buscou, falou, esteve com elas. Guarda isso no teu coração. Se você não viu a mensagem anterior, veja, que ela é esclarecedora sobre algumas coisas que a gente falou hoje. Retome a mensagem de hoje quantas vezes você puder. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, após você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, que o Espírito Santo, ao você ouvir a palavra,
vai produzir em você a fé necessária e as mudanças internas necessárias para que você possa ser quem você tem que ser. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar a nossa vida diante de Deus. Gostaria de orar com você e em seguida gostaria de cantar uma canção com você e em seguida orar com você. Colocando nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus, o nosso coração diante de Deus. Tem uma canção do Anderson Freire que ela fala: vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Agora, dia 29 de outubro, a gente vai fazer um encontro de casais, que é renovando os votos. Casais aí que tem muitos anos de casado. E eu falei para você que ano que vem, pai, eu vou celebrar 30 anos que me batizei. Mas todos os dias eu preciso falar: Senhor, me resgata. E como eu já falei para os irmãos, eu não me importo nem de ser aqueles, eu posso nem dizer que é cachorrinho de mulher chique, porque o Berg tem uns também, né? Mas de repente ele me ouve. Tem aqueles cachorrinhos que a gente anda assim com a coleira, só que a gente deixa a coleira bem longe e ele traz ele de volta assim, né? Eu falo assim: Senhor, que eu seja pelo menos igual esse cachorrinho assim, ó, e quando eu estiver bem longe, o Senhor me puxe de volta. Me puxe de volta. Mas não permita que eu me perca do Senhor. Adore o Senhor comigo. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os teus desejos, tira o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da ilusão. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o Templo Santo do Pai. Preciso ter atitudes, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. No início, eu preciso ser o oposto do que o mundo é. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o Templo Santo do Pai. Preciso ter atitude, pagar no meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada.
Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Eu vou sim, Senhor. Meu desejo, Deus, é morrer para o mundo. Meu desejo, Senhor, é morrer para as minhas paixões. Meu desejo, Senhor, é morrer para mim mesmo, Senhor. O meu desejo é morrer, Deus, para o pecado. O meu desejo, Senhor, é morrer para uma vida de prazeres. E eu quero viver contigo. Eu quero ter a tua identidade, Senhor. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero ter a fé em Cristo Jesus. Eu quero, Senhor, amar o meu próximo. Eu quero, Senhor, ter a esperança que um dia o Senhor virá nos buscar. Eu quero, Senhor, ter o Evangelho guardado na minha vida. Eu quero, Pai querido, frutificar. É o que eu desejo. É o que eu desejo. Em nome de Jesus. E se você deseja isso, levanta as tuas mãos ao Senhor. Diz comigo assim, ó: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. quero ser Teu bom perfume. Mais uma vez, nós vamos dizer isso. Você vai dizer: vem, Senhor, e me resgata. Aleluia. Diga comigo: vem, Senhor, e me resgata todo dia, todos os dias, só para te adorar. só pra te adorar. Quero ser Teu bom perfume. Todos juntos, declaro: vem, Senhor, vem, vem e resgata-me. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Declare: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Aleluia, declare: eu te adoro. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim. Mais uma vez, vem, vem, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro. Vem, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Diga assim comigo, ó:
A minha identidade é a fé em Cristo Jesus, o amor pelo próximo, a esperança de Cristo, a palavra da verdade e a frutificação. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarda isso no teu coração. E nós vamos continuar pregando sobre o livro de Colossenses. Tá bom? Você que trouxe agora o teu dízimo e a tua oferta, vai poder vir entregar com alegria ao Senhor. Você que está nos assistindo também, vai poder entregar ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta, como agradecimento à fidelidade de Deus por nossas vidas. Vamos louvar a Ele. Glória a Deus.